Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula, nossa videoaula de História, referente ao capítulo 3. Estamos estudando sobre o Oriente Médio e hoje especificamente vamos fazer algumas considerações sobre o Império Babilônico. Bom, o Império Babilônico, ele tem início em torno de 626 a.C. e vai até 539 a.C., né? Nabopolassar deu início ao seu reino e, posteriormente, Nabucodonosor vai dar continuidade ao império, vai continuar reinando e nós vamos ver alguns pontos interessantes desse período. Na apostila de vocês tem aí uma representação do que seria, né, através de pesquisas em fontes, em arquivos, pesquisas arqueológicas, enfim, do que seria uma representação da Babilônia. Então, Nabucodonosor, ele vai transformar, né, a Babilônia na cidade com maior importância no Oriente Médio. Por quê? Porque ele vai conseguir expandir o império, né, através da exploração de novos territórios, de novas conquistas territoriais, vai dominar esses outros povos e vai, para que tenha êxito, ele vai escravizar os povos que estão naquela área, né? E justamente nessa região de entorno havia o povo hebreu. Eram povos que já habitavam na cidade de Jerusalém. Então, Nabucodonosor, ele vai trazer muitos benefícios para a Babilônia e entre eles a gente pode destacar os jardins suspensos da Babilônia, né? É uma área jardinada, com terraços espaçosos, e que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além do jardim suspenso da Babilônia, ele também vai mandar construir o zigurate. O que era o zigurate? O zigurate era uma pirâmide com o teto, a ponta da pirâmide plana, né, com mais de 90 metros de altura, muito alta. O zigurate tinha duas funções. O zigurate, além de ter a função de templo, tinha a função também de torre de vigia. Se ficava pessoas, né, da confiança do rei, de plantão, a observar todo o entorno devido à altura, se não havia a possibilidade de vir novos povos para tentar invadir e tentar ocupar a cidade. Além disso, ele implanta também um sistema de irrigação, que já era muito avançado para a época, porque já deslocava a água do rio Tigre e isso favorecia a agricultura. Depois que Nabucodonosor morre, então o império entra em decadência e fora conquistado pelos persas. Então vamos entender assim quem eram os hebreus, né? Eram povos nômades que trabalhavam na agricultura, eram pastores, né? E era formado por 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Aí tem um mapinha mostrando as tribos, né, para vocês, na apostila. Viviam na cidade de Ur, uma das primeiras cidades a serem fundadas historicamente. Eram comunidades tribais que tinham chefes, e esses chefes recebiam nomes de patriarcas. Ou seja, havia uma liderança
de um único homem que era chamado patriarca. Por volta de 2000 a.C., comandados por Abraão, o primeiro patriarca, junto com o povo, sai da localidade da cidade de Ur e vão para a Palestina, que eles entendiam, consideravam ser a terra prometida por Deus. Cerca de 1800 a.C., problemas climáticos já atingiam a Palestina, uma seca muito grande, né? E eles migram para o Egito. Em 1250 aproximadamente, né, antes de Cristo, liderados por Moisés, eles vão deixar o Egito e retornam à terra prometida. Esse período de deslocamento, que eles ficam andando em círculos na região por 40 anos, é conhecido como Êxodo. Essas representações estão também na Bíblia. Para quem conhece a Bíblia, para quem já teve a curiosidade de algum dia ler a Bíblia, tem esses relatos na Bíblia, porque a Bíblia, além de ser considerado um livro religioso para os católicos, os cristãos católicos e protestantes, também é um grande livro histórico com belíssimas narrativas. Então, por volta de 1250 a.C., liderados por Moisés, eles deixam o Egito, retornam à terra prometida, né? Esse período, como eu falei, conhecido como Êxodo, e durou 40 anos. Bom, Moisés era o líder, né? Recebeu de Deus os 10 mandamentos, que se tornaram código religioso e código moral também para o povo daquele tempo. E ele morre antes dos hebreus retornarem e conseguirem se apropriar da terra prometida. Nessa época, começou a ser escrita a Bíblia Sagrada, que é a principal fonte de conhecimento sobre o povo hebreu, também chamado de judeus, né, ou israelitas. Bom, a Bíblia é composta por 66 livros, é dividida em Antigo e Novo Testamento, relata a mensagem de Jesus Cristo e a sua passagem durante o tempo em que ele viveu aqui na Terra. A Bíblia, ela foi sendo escrita ao longo de muitos séculos, né? É considerado um dos livros mais lidos do mundo, tem um número de impressão bastante expressivo. E os hebreus, na antiguidade, eram monoteístas, ou seja, acreditavam em um único Deus. Os demais povos da antiguidade eram considerados politeístas porque acreditavam no Deus do sol, no Deus da lua, no Deus da terra, Deus da água, do vento, faziam muitas analogias, havia muito simbolismo. O primeiro rei hebreu foi Saul, que foi sucedido por Davi, seu filho, e posteriormente Salomão, que assume, não é? Então, vamos ficar por aqui. E eu sugiro para vocês como atividade exercício diverso número 6, do número 1 ao número 10, ok? E como pesquisa, como atividade devolutiva número 2, vai ficar uma pesquisa sobre a história dos hebreus. Um ótimo estudo para vocês.